A gente vai iniciar com uma apresentação, né? A princípio por Luiz, e a seguida eu faço um complemento sobre o recente vídeo falando sobre Marx, o Capital, e as suas falácias, né? Falácias e erros, né? Erros que levam a concepções, para quem não teve acesso às leituras, concepções completamente equivocadas de coisas que veremos posteriormente que nem ali estão. Então veja, gente, temos aí a triste situação, né, ainda no movimento espírita brasileiro, hegemônico, conservador, de pessoas que se valem da mediunidade, da espiritualidade, para disseminar preconceito e ignorância, a título de elevação espiritual. Por quê? A informação que chega não está certa porque vem de espírito. Isso já é sabido a partir da obra de Allan Kardec. Acho que todos que estudam Kardec conhecem bem isso, né? Nós aqui na Sociedade Kardecista de Estudos Espíritas não negligenciamos nenhum aspecto da obra de Allan Kardec, inclusive o aspecto social e político da doutrina, que está presente e é aqui mostrado sempre. O movimento espírita conservador, então, acreditando que deve se basear na revelação dos espíritos, sem questionar os espíritos, sem questionar os médiuns, acaba engolindo coisas simplesmente erradas, absurdas, criando preconceitos. Isso acontece nas falas de muitos oradores e até de médiuns famosos. Nós temos aqui a oportunidade de comentar, já que foi gravada a fala do médium conhecido no Brasil, os erros cometidos. Não sei se eu não vi o vídeo todo, tá? Eu vi o recorte, e só esse recorte eu vou comentar aqui, e basta ele. Não sei se ele está falando por si mesmo, não sei se ele está mediunizado, e pouco importa, porque não vamos aqui discutir a pessoa, nem do espírito, nem do médium. Vamos mostrar as ideias, seja de espírito, seja de médium, seja de quem for. Está errado, tem que corrigir. Então, para que não se fiquem propagando erros atrás de erros no movimento espírita, desse viés conservador completamente alheio ao kardecismo, nós vamos fazer o comentário sim, né? E sempre que houver a oportunidade, o faremos. Eu vou colocar o vídeo, vou dar play em umas falas, pauso e comento. E vamos ver o que fica de pé. É uma fala que acredito que a maioria vai achar, quem já viu já percebeu, né? Quem não viu ainda vai achar bastante esdrúxula, para dizer o mínimo. Estávamos acostumados ao cristianismo de natureza débil, pois que, na primeira oportunidade, rebelaram-se as pessoas denominadas de esquerda, que adotaram comportamentos socialistas, comunistas, com a destruição do conceito de fé e, particularmente, de cristianismo. Seja o cristianismo, seja o judaísmo. Pausa. Já tem muita coisa errada aqui, gente. Olha, é porque muitos pensam assim, a ciência é uma coisa, você vai lá, trabalha com a física, com a química, usa a matemática, demonstra, prova por fatos, etc. Então a ciência é sim ou não. Eu tenho que dizer que existe ciência humana também. E as ciências humanas não são ao gosto do freguês. Ciências humanas têm conceitos. Ciências humanas têm rigor. Sociologia, psicologia, geografia. Nós temos a história. Tantas ciências se baseiam em método. Então não é simplesmente falar ao vento o que dá na telha, como acontece aí. Então o que ele está dizendo já começa problemático. Essa história de falar o que quer é tipo um terraplanismo das ciências humanas, tá? Está errado. O que ele fala? Que as pessoas de esquerda se rebelam. Mas pera lá, será que o cristianismo não foi um dos inspiradores do pensamento da esquerda?
Ele propriamente. É só olhar a história. O vídeo vai cometer, vocês podem perceber, muitos erros filosóficos, históricos e espíritas. As ideias ditas de esquerda são progressistas, tendem a transformar o mundo de uma situação pior, má, iníqua, injusta, para uma situação melhor. Isso é que está no bojo da ideia do reino, que está em todo o cristianismo e que vem do judaísmo. Então, dizer que as doutrinas da esquerda, ou comportamentos, como ele chama, socialistas, vírgula, comunistas, como se fosse igual. Ele já põe na frase assim, socialistas, comunistas. Nem distingue, é tudo a mesma coisa. Calma lá, é diferente. Tá? Mas eu vou sugerir aqui algumas leituras também. Veja, por exemplo, um livro excelente, A Primeira Comunidade Cristã e a Religião do Futuro, de Vanberto Moraes. Esse livro mostra o caráter da primeira comunidade cristã, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Lá, quem não se lembra, diz que uma comunidade de 3.000 pessoas, não havia nenhum necessitado entre eles, ninguém considerava seu coisa alguma, todos tinham tudo em comum, e a cada um era dado segundo a sua necessidade. Essa ideia do ter tudo em comum é a ideia por trás do comunismo. Daí vem a palavra, em comum. O comunismo vem daí. Se alguém quiser fundamentos mais precisos sobre isso, leia esse livro de Edeval Silveira, O Comunismo do Caminho, tá? Onde ele pega todas as passagens bíblicas, toda a história da época e mostra como é que era a prática comunista dos primeiros seguidores do movimento de Jesus na comunidade de Jerusalém. As mais importantes pesquisas do Jesus histórico, academicamente falando, hoje, confirmam isso. Ah, Jesus não tinha uma doutrina social, era só uma doutrina ética, moral, interna, reforma íntima. Balela, isso é tudo errado. Procure, por exemplo, Richard Horsley, autor renomado no mundo sobre Jesus histórico. Está aqui, ó. Jesus e o Império. O Reino de Deus e a Nova Desordem Mundial. Nesse livro, o autor demonstra como é que os ensinos de Jesus têm aplicação direta na sociedade, na estrutura social. Bruce Malina, O Evangelho Social de Jesus, o Reino de Deus na perspectiva mediterrânea. Está aqui, mostrando como é que se constitui a sociedade em bases cristãs. Não satisfeito, você pode ler ninguém menos que John Dominic Crossan, um dos maiores nomes do pensamento do Jesus histórico no mundo. Jesus, uma biografia revolucionária. Jesus aqui é apresentado como um revolucionário, que queria acabar com a opressão sobre os pequeninos, que ele chamava sempre para junto de si, para a comunhão, que nada mais é do que ter em comum. É a comunidade. É a ideia do comunismo. Ah, mas o judaísmo tem a ver com o socialismo? Está aqui, ó. O socialismo religioso dos essênios. Essênios são judeus, tá? De W.J. Taylor. Quem quiser pode verificar. Tudo isso aqui é obra acadêmica, para mostrar que o pensamento que está propagando é um pensamento completamente avulso, equivocado mesmo. James Connolly, Socialismo e Religião. Olha que livraço. Tem a ver. E a religião que ele fala aqui é a cristã. Ele era cristão. Caso alguém queira o fundamento maior, pegue esse tijolo aqui, ó. Socialismo, uma utopia cristã. Tá? Olha o tamanho da obra. É do escritor Luiz Francisco de Souza, brasileiro. Todo o fundamento do socialismo no cristianismo aqui. Tá? Então, assim, de onde a pessoa vem tirar que o socialismo, o comunismo, se opõem ao cristianismo? A fé, rebelam-se contra a fé. Tudo isso é tirado do ensino de Jesus, da primeira comunidade cristã. Então, para começar, esse erro
que tenta separar cristianismo de socialismo e de comunismo. Agora, para deixar assim bem cabal, vou pôr na tela aqui uma referência fundamental. Eu vou até ler um trecho. Eu acho que falta um pouco para o Senhor, né, e para aqueles que acreditam cegamente nele, a leitura de algum dicionário de política, porque falta o básico, né? Então está aqui o dicionário de política da editora UNB, de um dos maiores pensadores políticos da atualidade, Norberto Bobbio. Vamos aqui para o verbete comunismo. Vamos ver o que ele fala. Né? Será que ele vai colocar assim que o comunismo é contra o cristianismo? Comunismo, aqui começa o verbete. Primeiro item do dicionário de política, comunismo. As origens do ideal comunista. 2 pontos. Platão. E o comunismo evangélico. Começa lá em Platão e começa no Evangelho. Platão, para quem se lembra da obra espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, quem é Platão? Precursor do Espiritismo. Nosso precursor, portanto, está na origem do comunismo. E o Evangelho também é base para o Espiritismo. O Espiritismo é evangélico, então ele também está incluído como uma ideia comunista originária. Costuma-se fazer remontar a Platão, a primeira formulação orgânica do ideal político comunista, lá na República. Tá? E depois, mais à frente, vocês vão ver aqui, olha só que beleza, é no âmbito da civilização cristã que florescem os primeiros ideais comunistas. Puxa vida! Dirigidos não a cada grupo ou classe da população, mas a todos os homens. Nos evangelhos estão, portanto, as bases. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso quem está falando é o dicionário da UNB, dicionário de política, que acho que falta para muitos espíritas esse conhecimento. Por isso eu recomendo. Eu recomendo de verdade, que eu acho importante para todos. Até para a gente, quando ouvir uma como essa, a gente possa apontar e falar, não, não é bem isso. Né? Distinguir a verdade do erro. Eis um grande objetivo de Allan Kardec. Ele sempre preconizava isso. Então, já começou mal, hein? As minhas questões eu vou deixar para depois, que eu também tenho uma explanação assim, bem grande sobre as, vamos dizer aí, para não usar a palavra feia, as imprecisões dele. Tá, então beleza. O conceito de fé, e particularmente de cristianismo, seja o cristianismo, seja o judaísmo. Na obra de Marx, apresentada como a solução para os graves problemas do século XIX, ele tem a oportunidade de apresentar logo depois, no século XX, o seu Capital. A doutrina... Espera aí. Quer dizer que Marx apresenta a sua doutrina do Capital no século XX. Capital foi publicada no século XIX. Já errou o tempo. Ok, tudo bem. Agora, quando ele vem com doutrina do Capital, o que é isso? Karl Marx é um filósofo que investiga a fundo, e melhor do que jamais alguém fez até agora, o que é o capitalismo. Ele desvendou o mecanismo do capitalismo. Não é a doutrina do capital, então. Já está errado aí o que ele fala. É por isso que eu questiono até se ele estudou Karl Marx. Sabe? Esse tipo de fala é bastante vaga. O que o Marx propõe é uma doutrina filosófica da dialética histórica. Isso você pode até chamar de uma doutrina marxista. Não o capital. O capital é uma investigação do capitalismo. Ele só desvenda o fato. Ele falou que a obra de Marx é apresentada como solução para os graves problemas do século XIX. Solução? Ele mais ele é um grande diagnosticador de problemas. Tá?
mais do que um solucionador de problemas. A obra de Marx foca mais nisso. Porque quem vai propor realmente, dar as receitas de como seria uma sociedade melhor, isso não é Marx, não. Isso é antes. Isso são socialistas utópicos, como ele mesmo chama, e que nós podemos chamar os socialistas românticos. Charles Fourier, Owen, o Saint-Simon, alguns incluem o Proudhon, embora o Proudhon seja também um anarquista, né? Então, esses propõem soluções. O Marx propõe uma investigação e um diagnóstico. Pois não, Léo, diga lá. Começando por essa questão bem básica aí, a data da publicação, né? Como tu bem disse, né? Em 1867, o primeiro volume de O Capital foi publicado. Adiantando um pouco, vai falar que é uma ideia que veio da Rússia e da Inglaterra. Na verdade, o Capital ele foi publicado o primeiro volume em Hamburgo, né? Em um dos momentos do exílio de Marx, quando ele estava exilado em Hamburgo, antes dele ser expulso, né, da Alemanha, ele publicava o seu primeiro volume do Capital, que se chama O Processo de Produção do Capital. É o nome do seu primeiro volume do qual é o único que ele editou e revisou e publicou em vida. Todos os outros 2 volumes, o segundo foi editado e revisado por Engels, que era o seu coautor, e o último, que não era uma intenção de Engels, mas não era intenção de Engels publicar o terceiro volume, porque o terceiro volume, ele aparentemente, ele é mais de rascunhos do que de ideias consolidadas, foi publicado por Karl Kautsky. Kautsky, que viria a ser o presidente da Segunda Internacional. Então, já começa na imprecisão das datas, né? Século XX, a gente já está falando de produções de outros grandes teóricos, né? Que seguem a linha do marxismo, né? Principalmente na Rússia, né? Com o advento da Revolução Russa. Mas não é coisa de Marx. E sim, como o Luiz muito bem falou, em momento algum, Marx ele está dando soluções. Ele está estudando o processo do capital, como funciona o capital. Ele explica o que é moeda, o que é dinheiro, o que é valor de uso, o que é valor de troca. São conceitos que ele está explicando no seu primeiro volume, que é destrinchando através do materialismo histórico, ou seja, ele vai pegar conceitos desde muito antigos, conceitos antigos da historicidade, para, num determinado momento, chegar à evolução do capital. Para melhorar ainda a nossa compreensão, ele está analisando a Inglaterra, do século XIX. É o epicentro do capitalismo. Como funcionava o capital da Inglaterra, que viria a ser modelo do capital para o resto do planeta depois. Então, em nenhum momento ele está fazendo questões ideológicas de estrutura de mudança social. Na verdade, o Capital é o livro, digamos assim, menos ideológico de Marx. Ele tem outros livros muito grandiosos a tratar desses temas. É o livro menos ideológico dele, porque ele não está fazendo nada mais, nada menos do que uma análise econômica do capital. Ou seja, estudando e destrinchando, fazendo como biólogos, né? Tirando por pedaço por pedaço da estrutura do capitalismo. Perfeito, Léo. Obrigado. Vamos, então, continuar aqui. Gente, olha, vocês podem pensar assim, mas só vai jogar pedra na fala. Gente, olha, Kardec deu um conselho que todo espírita devia seguir. Se você não sabe de alguma coisa, não fale sobre ela. Agora, se você resolveu falar e ainda julgar, vai ser analisado em tudo que disser. Com certeza vai. Kardec, tudo aquilo que falavam do espiritismo, sem conhecimento, ele destrinchava na Revista Espírita e mostrava todos os erros de tudo que falavam. Falar do que não sabe, dá nisso. Se não quiser que seja assim, estude primeiro. Ou não fale. Simples. Vamos agora para outro ponto. Capital. A doutrina do capital. E essa doutrina estendeu-se de Moscou, de Londres, para o mundo, apresentando várias visões da filosofia socialista
em regime político de devastação. Um dos primeiros itens. Vamos dar logo uma pausa aqui, porque vai mudar de tema. Poxa, gente, complicado isso aqui, hein? O Léo já comentou, né, sobre essa coisa de se distender de Moscou e Londres para o mundo, etc. Já está errado. Apresentando várias visões da filosofia socialista. Não é que ele apresentou, né? Na verdade, ele mais criticou, porque havia várias visões mesmo de filosofia socialista, chamados românticos, ou o que ele chamou de utópicos, e que ele depois comenta no Manifesto Comunista. Apresenta para criticar, também ver os valores daquelas teorias, né? Mas, na verdade, o que ele quer é superá-las. Ele entende que aquelas teorias não dão conta da análise do capital e da transformação da sociedade, conforme o entendimento da dinâmica da história. Apenas isso. Depois o Engels também vai falar um pouco do socialismo utópico, num livrinho, né, específico sobre isso. Então, dizer que ele saiu apresentando várias visões da filosofia socialista, ele pouco fala de como funcionaria o socialismo, porque ele não quer antecipar o processo histórico. Então, a filosofia socialista fica para outros autores. Agora ele vem com essa de que Marx, então, disseminou filosofias socialistas em regime político de devastação. Gente, a filosofia de Marx não pode se responsabilizar por qualquer coisa que ocorra, tendo por desejo ou por propósito seguir suas ideias. Ah, aconteceu uma tragédia, aconteceu um regime político que se tornou lá uma ditadura, o que for. E aquilo foi por causa de Marx. Alto lá. Quanto mal não se fez em nome de Jesus na história da humanidade? E Jesus é culpado do mal que fazem em nome dele? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, cuidado. A gente tem que ver que a filosofia de Marx é uma coisa. Os chamados regimes políticos são outra coisa. Até que ponto eles foram realmente seguindo aquilo que Marx fala? Até que ponto, ao contrário, foram ideologias enxertadas ali? Até que ponto não foram processos históricos que levaram a um recrudescimento maior ou menor em determinadas localidades que tentaram fazer um processo revolucionário? O próprio Marx, nós sabemos, não era alguém que fosse de levantar a bandeira e defender, eu quero revolução. Na verdade, o que ele queria era a união dos trabalhadores, que fosse uma mudança na forma pacífica. A revolução acontece principalmente pela reação dos conservadores, que querem impedir a onda do progresso, é que vão levantar primeiro as armas. Aí dá aquela conturbação, que Kardec estuda bastante, chama de revolução social. Está na obra. Para quem quiser, tem um vídeo no YouTube aqui só sobre revolução social no Espiritismo, que eu mesmo fiz com várias citações de Kardec. Então, assim, regime político de devastação baseado em Karl Marx já está errado aí. E mais errado ainda é não ser capaz de olhar para o mundo e ver a devastação do regime político atual. O tanto de violência, de destruição e de devastação de vidas e da natureza e da psique humana devida à prática capitalista, exploradora, escravizadora. Isso tá joia, né? Legal, né? Enfim, a hipocrisia, como falam, né? Diga lá, Léo. Como a gente acabou entrando no assunto das questões do pensamento, né, sobre mudança social em Marx, e principalmente na filosofia, eu vou citar aqui 3 livros da vasta bibliografia de Marx. O primeiro se chama A Miséria da Filosofia. Esse livro Marx escreveu em 1847, em resposta à obra de Proudhon, né, o anarquista Proudhon, que se chamava Filosofia da Miséria. Aqui ele está fazendo uma crítica ao livro de Proudhon, para a gente ver como ele era um crítico, como o Luiz muito bem falou,
dos outros socialistas utópicos de sua época. Outro muito importante, e talvez a nível de importância argumentativa seja o segundo melhor dele depois do Capital, que chama A Ideologia Alemã, do qual ele está debatendo com os socialistas alemães, principalmente com Ludwig Feuerbach e Bauer Stirner, né? E, consequentemente, um pouco com os neo-hegelianos. Ele está debatendo também contra os neo-hegelianos. Ali se expressa muito mais a sua estrutura do materialismo histórico dialético, né? É um livro muito excelente de debate contra outros socialistas utópicos. E, por último, uma crítica que vai desenvolver muitos conceitos de programa de união dos operários, que é o curto, mas não menos importante, crítica do programa de Gotha. E ele vai criticar tudo no programa do movimento do lassalleanismo e socialistas alemães. Então ele faz uma crítica muito contundente, muito forte a essas pessoas. Então, para pontuar 3 bons livros aonde ele está seguindo o exemplo da fala de Luiz, que ele está debatendo com outros filósofos, fazendo críticas a outros filósofos, e nenhum dos assuntos debatidos nesses 3 vai estar presente no Capital. Perfeitamente, Léo. Então, só para frisar aí, gente, ó, bibliografia citada pelo Leonardo aqui, ó. A Ideologia Alemã, de Karl Marx, bom para conhecer o pensamento dele, ó. A Miséria da Filosofia, onde ele discute a obra de Proudhon. Também eu acho esse aqui excelente, os manuscritos econômico-filosóficos, extraordinárias reflexões. E quem quiser um resumo do Capital, tá? Eu sugiro o resumo do Capital feito pelo Engels. Está publicado. E tem um outro chamado O Capital, um compêndio, de Carlo Cafiero. Isso é bom, né, Léo? Isso aqui é escrito para o trabalhador entender. Curtinho aqui, ó, fininho. Quer entender o Capital? Tá aí. Esse de Cafiero, acabou de sendo o livro de cabeceira dos estudantes na União Soviética. Ele era o livro que foi selecionado para ser a obra base do estudo do Capital. Está vendo? Eu já li e eu recomendo também, tá? Tá aí, ó. Infelizmente tem gente que fala sem ler, né? Fala sem saber, assim, ó, soltando ao vento o que vem na telha. Lamentável. E, curiosidade, a primeira edição do Capital, que surge na França, surge por Maurice Lachatre, um espírita, amigo e livreiro de Allan Kardec. Aquele que recebeu os livros queimados do Auto de Fé de Barcelona. Ele publica Karl Marx na França. Vamos então mais um pedaço. Lá vai. Digo, de devastação. Um dos primeiros itens de Marx é exatamente destruir a família, desintegrar a harmonia da criatura humana. Porque uma sociedade não familiar é uma sociedade insegura, que qualquer direção lhe basta, principalmente se for uma direção ditatorial, esmagadora, em que o direito de propriedade e de individualidade desaparece para o controle do Estado. Bom, aí terminou. Olha só o que ele vem falar, né? E como isso é propagado em meios conservadores, não só espíritas, isso aí é qualquer meio conservador, de qualquer religião, o pessoal fala isso. Quer dizer, parece um papagaio repetindo o que outras religiões vêm falando, sem senso crítico nenhum. Vamos lá, vamos corrigir cada frase. Um dos primeiros itens de Marx é exatamente destruir a família. Me mostra. Abre o livro e fala, tá aqui. O Marx destruindo família. Desafio simples, né? Gente, pelo amor de Deus. O que Marx vai falar tem nada a ver com destruir família. Quando muito, o que ele faz é uma investigação histórica de como a instituição família, como várias outras instituições, como Estado, lei, os poderes, tudo isso são constituições superestruturais advindas da infraestrutura de cada época.
Apenas isso. Aí o Hugo já até perguntou que tipo de família, exatamente. O Leonardo já até nos antecipou que o que há uma crítica mais detida sobre como se formou a família atual, num livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que não é de Marx, que é do Friedrich Engels. E lá, na verdade, só vou resumir aqui, Léo, depois você pode desenvolver, que o Engels critica porque ele está mostrando o componente ideológico da constituição da família burguesa. Então, ele não tem nada a ver com destruir família. Tem apenas a investigação histórica crítica da família burguesa. Por quê? Porque a família burguesa, patriarcal, com direito de propriedade hereditário, tem como finalidade propagar a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, manter a sociedade capitalista. Agora, a crítica à família se remete a todo tipo de família de qualquer momento histórico. Para começar, a família que nós temos não tem nenhuma vantagem dela seguir o modelo burguês. Afinal, quem nos ouve é burguês? Um de vocês é? Eu não sou. A minoria da sociedade é burguesa. É ela que se beneficia das propriedades herdadas. Para começar. Isso tem a ver com como a classe dominante estabelece e formata a sociedade em benefício dela própria, universalizando seus interesses. Isso é ideológico. Ele está criticando a família platônica? É diferente. Não tem nada a ver a família que lá na Grécia Antiga. Outro tipo de propriedade associada à família. Se você for para o pensamento judaico, a família no judaísmo tinha um componente diferente da família burguesa. Por quê? Porque a família burguesa coloca a propriedade privada como sagrada e inviolável, direito inviolável, de usar e abusar da propriedade. Vem do direito romano isso aí. Lá no judaísmo, não. Podia-se vender as propriedades até no máximo 7 anos. Depois de 7 anos, você tem o ano do jubileu, quando todas as propriedades eram devolvidas às famílias originais. Para quê? Para manter uma igualdade e não se poder vender eternamente as propriedades, endividando e escravizando as pessoas. Isso está na Bíblia, está lá em Êxodo. Então já é diferente da propriedade associada à família que existe hoje na burguesia. E no cristianismo? Critica a família cristã? Também não. Vai ver como é que é a família cristã. Tudo bem, vamos separar aqui cristianismo histórico, tá? E cristianismo teológico. Critica-se o cristianismo teológico, constituído pelas dogmáticas da igreja, que servem para manter também a propriedade, tanto em regime feudal quanto em regime burguês, protestante depois. Agora, vai ver como funcionava a família lá nas primeiras comunidades cristãs. Era bem diferente a propriedade associada à família. Se você lê em Atos dos Apóstolos, primeira comunidade cristã, para entrar, ela tinha que vender tudo o que tinha e colocar aos pés dos apóstolos. Então ela ingressava na sociedade. Então não tem nada a ver com sociedade burguesa. Tinha a ver com sociedade mais de molde comunista do que com a burguesa. Então, quando a crítica de Engels é feita, ela é feita baseando-se no modelo da família burguesa devido ao seu componente ideológico e patriarcal. E ele propõe uma sociedade mais comunal, justamente para que seja mais igualitário, menos patriarcal e mais justo para todos. Isso é destruir família? Não é, não. Continuará havendo os nascimentos, os amores entre as pessoas do mesmo modo. O que vai mudar é o regime jurídico e econômico associado a ela, e ideológico. É por aí, Léo? Pois não. É por aí, é muito importante a gente, principalmente esses últimos segundos, porque ele mistura uma quantidade de assuntos exorbitantes, né? Nesta última fala dele. Mas centrando aqui, como a gente está falando das obras. Como você bem lembrou, Marx em momento nenhum ele trata da questão da família no Capital. Quando ele vem a tratar de família no Capital, ele vai usar a família como para entender os mecanismos de exploração, né?
e de reprodução de mão de obra, ou seja, ele coloca que, além do uso da vida das pessoas, onde elas não têm estrutura familiar de convivência mais, que todos têm que trabalhar a reveria, a família ela se constitui também como forma de criação de novas ferramentas de trabalho. O que é a ferramenta de trabalho? O que é a ferramenta de trabalho que nós, trabalhadores, temos? A nossa sabedoria, o nosso corpo e a nossa saúde para poder trabalhar. Ele vai defender que a família no Estado capitalista, ou seja, no estado de exploração do capital, ela só existe, família, um pai, uma mãe, né, no conceito clássico, né, de um pai, uma mãe e um filho, só existe porque eles precisam fazer novos filhos para serem substituídos na máquina de geração de capital, né? É para isso que os filhos existem. E é por isso que você ganha um mínimo para conseguir comer, para sobreviver, para vir trabalhar no outro dia e conseguir procriar para que no dia que você não conseguir mais, o seu filho seja a ser utilizado no seu lugar. Né? No Capital, quando ele tratar de família, ele vai tratar nesses quesitos. E vai tratar sobre a família e a constituição da família em outras obras? Vai. Não é a questão do Capital. Mas como o Luiz bem lembrou, se a gente quer estudar a visão marxista, a influência da visão marxista, né, precisamente, numa análise sobre estrutura da família, é o livro de Engels mesmo, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Por quê? Ele vai usar o materialismo histórico e vai analisar a constituição familiar desde da era primitiva. Ele analisa desde a era primitiva o que era a constituição familiar, as suas separações vindouras, até a constituição familiar que se forma na era do capital. Mas que aí a gente vai entender que são as mesmas famílias que a família monogâmica ou patriarcal. Que famílias que são essas? São famílias onde se juntavam para se manter, por exemplo, num sistema feudal. Uma determinada princesa era obrigada a se casar com um determinado príncipe para manter um principado. Isso é uma família monogâmica patriarcal. Né? Um exemplo que a gente pode ver em Engels, no seu livro. Foi uma família obrigatoriamente constituída para ter o mantenimento de terras. Isso depois vai acontecer, né, depois da era feudal, com barões casando suas filhas e seus filhos para manter pedaços de terra, né? Grandes empresariados casando seus filhos e suas filhas para que o nome das empresas nunca saiam do seio familiar. Então, é esse o conceito familiar que Engels está trabalhando, né? A família patriarcal, que, consequentemente, é a família da propriedade privada. A família que foi formada pela propriedade privada. Diferente da família que nós formamos com esposos, maridos, esposas, companheiros e companheiras, né? É daí que surge essa concepção. E olha que interessante, o Engels ele vai levantar nesse debate também que toda a opressão que não existia antes da formação da família da propriedade privada contra a mulher surge exatamente nela. A opressão contra a mulher surge na consolidação da família da propriedade privada, né? Onde a mulher ela se torna objeto de troca e de pertencimento. Ela já não é mais um ser livre capaz de produzir como era numa sociedade comunal, né, primitiva, ou nas outras estruturas de famílias que chegavam numa terra e trabalhavam numa terra e ela tinha a sua liberdade de trabalho. Em Engels, aqui a gente vai ver que a família da propriedade privada, ela vai levar à opressão da mulher. Só que como a família da propriedade privada se consolida no capitalismo, né, se transforma no capitalismo, vira um modelo social no capitalismo, ele passa a criticar a idealização. Só que ao mesmo tempo, olha que coisa como são as contradições do capital. A mulher ela passa a ter que trabalhar também, quando o capital se consolida de forma plena. Isso passa a ser o ponto de ruptura na família da propriedade privada, porque a partir dali ela vai trazer à tona e de volta suas concepções de autogestão e de não mais propriedade, e de sim se entender como também uma parte do capital e que deve superar o capital e que tem as suas liberdades também. Aqui até então ela só conhecia sobre o lado do homem, sobre o lado patriarcal. Então,
O único livro que a gente vai ver críticas contundentes à constituição da família, como bem disse o Luiz, é a família burguesa. A família burguesa ela se tornou a nossa concepção de família porque era a concepção que nos era apresentada, não a concepção verdadeira. Né? Como é uma concepção verdadeira de família? O que a gente constitui como família, de fato? Né? O que é fato uma família? Na concepção burguesa, é uma mulher sob o jugo do homem, sempre, porque ela é a propriedade dele. Mas com o advento do avanço do capital, a mulher também precisa trabalhar. Se fez necessário o trabalho da mulher, ali ela entendeu, passaram a entender novamente as suas liberdades. Né? Enfim. Tem umas frasezinhas aqui que a gente ainda não terminou de comentar. Porque uma sociedade não familiar é uma sociedade insegura, que qualquer direção lhe basta. Então, pera lá. Primeiro já vimos, então, que em nenhum lugar Marx está destruindo família, tá? Para começar. Agora, também colocar a família como bastião de salvação da humanidade, calma lá. Nós temos que observar como é que a atuação das famílias ocorre na sociedade, e hoje, família é um dos maiores focos de preconceito perpassado de geração em geração na sociedade. Coisa que vem do bisavô, passa para o avô, passa para o pai, passa para você. E você continua guardando esse preconceito lá de trás. Propaga. E é difícil quebrar. Então é preciso que outras instâncias, outras instituições, como a escola laica, por exemplo, façam trabalho mais objetivo de conhecimento para tentar desbastar essas arestas preconceituosas que vêm através das gerações. Quantos de nós não fomos criados com preconceito religioso, com preconceito contra a mulher, com homofobia, tanta coisa que vem de lá. É só olhar para o passado, é só olhar, pensa aí. Seu avô, seu pai, eu penso no meu. É assim. Então a família, ela é um foco muito bonito de amor, mas ela também carece de ser reeducada sempre, em cada geração. Tem que ser dada direção para a família, então, inclusive. Tá? Ela não é a direção sempre. Ela precisa ser direcionada, muitas vezes. E aí ele fala, principalmente se for uma direção ditatorial, esmagadora, não estão na obra de Marx. Direito de propriedade desaparece, ele falou também no vídeo. Privada, sim. Mas também você vê isso na tradição cristã. Você vê isso na tradição espírita. Propriedade particular de bens pessoais, tá? Essa está mantida. Agora, de meio de produção, que serve para todas as pessoas, terras serem de um só, fábricas, empresas enormes serem de um só, e esse colocar as suas condições, tanto salariais para trabalhadores, produtores, quanto para a compra de toda a sociedade, isso sim é um tipo de ditadura. Se uma empresa hoje fosse considerada como um mini país, sabe qual regime existiria lá sendo vigente? Seria a tirania, porque as regras vêm de cima para baixo sem questionamento. Não obedece, é demitido. Ou seja, é o ostracismo, é mandado para fora. Não tem nada de democrático no capitalismo. A ditadura do capital existe e é muito violenta. A individualidade, ele fala, desaparece? Não. No socialismo não desapareceria. O que vai desaparecer é o individualismo. Aí sim. Tem que desaparecer mesmo, porque é equivalente ao egoísmo. Aí ele fala que isso tudo vem para controle do Estado. Também é um problema. Você não encontra isso diretamente, Marx falando que o Estado tem que ser proprietário, tudo controlado por Estado. Sabe por quê? Porque o socialismo, conceitualmente, se propõe não a necessariamente estatizar, mas a socializar. Colocar a propriedade nem nas mãos de um indivíduo, não necessariamente em mão de Estado, mas na mão dos próprios trabalhadores, que é diferente. Isso vem depois de Marx.
Alguns vão colocar o Estado como o controlador e tal, mas isso aí não está nele, não, tá? Para mostrar, gente, que infelizmente, quando a pessoa fala desse jeito, soltando preconceito, falta de estudo, ela erra em cada frase. As frases erradas. Esse é o resultado. Diga lá, Léo. E outra questão, muito mais precisa, muito mais necessária também. Independente das experiências socialistas que ocorreram no século XX, para bem, para mal, para avanço ou para retrocesso, independente do que elas tenham causado ou não causado, o texto de Marx não tem nada a ver com isso. Ele não determinou, ele não fez um livrinho falando, vocês têm que fazer assim, assim e assim. Não está escrito em nenhum livrinho dele um passo a passo de como fazer uma revolução, por exemplo. Isso não existe na literatura marxista. E tal qual Kardec, que nos ensina que devemos sempre nos atualizar, Marx também o fez assim. Porque ele sabia que o capital evoluiria, mas ele não estaria vivo para sempre para poder fazer essas análises. Ele analisou o capital de seu tempo, o capital se estruturou. Há muitas divergências no capital atual do que com o capital que foi analisado por Marx. Né? Hoje temos estruturas muito mais diversificadas do que ele como analisar em sua época. Para aqueles que o têm como um mestre, mestre na concepção de análise de uma realidade histórica, vieram para emancipar, né, evoluir mais a sua análise de acordo com as novidades. E eu só gostaria de lembrar que um deles foi Lenin, que desenvolveu o conceito de imperialismo. Nós entendemos o conceito de imperialismo no Capital a partir de Lenin. O conceito de imperialismo não existe, Marx. O conceito de imperialismo vem a partir de Lenin, nas suas análises do mercado do capital, também da Inglaterra, da França, né? Que aí vem o imperialismo financeiro. Assim como também, como o Hugo nos lembra ali, Rosa Luxemburgo também vai trazer essas lembranças nas suas análises do capital alemão. Foi muito importante tu ressaltar essa questão da diferença de propriedade, porque não é um problema de um pequeno número, né? A maioria das pessoas não tem a verdadeira conceituação do que é propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção. Não é propriedade privada de consumo. Propriedade privada de consumo é a minha casa, meu carro, minha roupa. Propriedade privada dos meios de produção é a minha empresa, o maquinário, né? Os meios de produção para desenvolver determinado produto. E como bem disse o Luiz, em Marx, isso é coletivizado entre as pessoas, entre os trabalhadores. É um conceito que depois vai ser desenvolvido em teóricos do século XX, que pensam que uma transição de Estado sobre uma ditadura não é possível. E aí a gente tem que conceituar a palavra ditadura também. Né? A ditadura não necessariamente ela tem a ver com opressão bélica, opressão da polícia, opressão por um exército, opressão de risco à vida, né? Se confirma como ditadura quando uma classe social detém os meios que definem a vida da outra classe. Ou seja, nós vivemos num Estado, então, que outros teóricos no século XX vão dizer, que se chama ditadura do capital, ou Estado de democracia burguesa. Democracia burguesa que configura como um Estado de ditadura do capital. Porque quem determina nossas vidas, como elas vão ser produzidas na produção, são os de cima, né? São a burguesia. No mundo inverso, seria a ditadura do proletariado. Quem determina como as coisas vão ser feitas é a massa do proletariado. Então se chama ditadura porque está determinando para a burguesia, que ainda será presente no socialismo. É sempre importante fazer essa distinção entre socialismo e comunismo, né? No socialismo a classe burguesa ainda vai existir, só que ele será a ditadura do proletariado. Por quê? O proletariado quer pegar, matar todos os burgueses e assim acabou. Não. A intenção primária, consolidada em Marx, é que seja onde o proletariado determina
aquilo que vai ser feito no estado de produção, não mais a burguesia, né? Então, sempre deixando claro que propriedade privada dos meios de produção, diferente do possível candidato liberal que vai dizer por aí, não tem nada a ver com o nosso carro, com a nossa casa ou com a nossa roupa. Tem a ver com a fábrica ou com o local de onde a gente trabalha. Isso é muito importante da gente passar para as pessoas, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento assim, que é tão básico e é deturpado. E na boca de Divaldo Franco ficou parecendo mais uma vez uma estrutura de supressão contra as pessoas, quando na verdade ela não significa nada disso. Fora todos esses erros grandiosos no discurso, nesse discurso tão brando e com a sua voz tão aveludada, né, de Divaldo Franco, que ele vai misturando períodos históricos aí no final da sua fala, o que é mais grave é que, infelizmente, o alcance dele é gigantesco. E a maioria das pessoas, para quem ele fala, vão o colocar como correto, sem questionamento, exatamente por causa dessa aura de papa que ele tem dentro do movimento federado. O homem impossível de errar, o homem que ele está iluminado com os melhores espíritos do lado dele. Que seja, que fosse, digamos que fossem palavras de espíritos, não deixaria de estar errado. Na maioria dos tempos os espíritos também erram. A gente tem que entender isso também e tem que passar isso para as pessoas, né? E que, como bem Luiz lembrou na fala de Kardec, a gente nunca, em hipótese alguma, deve falar sobre aquilo que não entende. Quando se fala, é uma concepção de controle social também. É uma concepção de controle social. Não é a primeira vez de Divaldo, não vai ser a última. Ele já mostrou qual é a sua percepção. E é proibido falar de política na tribuna desde que não seja ele, porque se for ele, ele pode. Se for ele pode, ele está liberado. Ninguém mais pode além dele, né? Então, a gente tomou a dianteira de fazer esses argumentos exatamente para ter como uma ferramenta de contraponto para quem quiser começar a pesquisar, entender, né, e ler as obras do qual o Divaldo estava falando. Ele está fazendo um discurso espírita para espíritas. Eu vou pôr na tela para vocês, para corrigir também o quanto erra em termos espíritas. Como é que então ele fala que devido ao socialismo, né, e ao comunismo, houve uma rebeldia contra o cristianismo. Então tá bom, olha aqui, ó. Dentro da codificação espírita, espíritos socialistas. Tem aqui a pesquisa lá. Henry Heine, que assina a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele era um poeta alemão e socialista. Lamennais, ele era um político socialista cristão. Ele escreve várias comunicações do Evangelho. Lacordaire era um político da esquerda francesa, socialista cristão. Também assina várias no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Jean Reynaud, socialista sansimonista, que também escreve comunicações do Livro dos Médiuns, a Inferno, na Revista Espírita, e tem as suas obras enquanto encarnado recomendadas por Kardec no Catálogo Racional. Charles Fourier, socialista, fundador do Fourierismo, também tem comunicação na Revista de 69, e também tem as suas obras de socialista encarnado recomendadas por Kardec no Catálogo Racional. Depois você pode ver aqui, entre os espíritas que escreveram na Revista Espírita, você tinha Erwin Schneider, um socialista sansimonista. Ele escreve na Revista de 63. Pierre Leroux tem obras recomendadas no catálogo. Henri Martin, Louis Jordan, Anna Blackwell, na época de Kardec. E o próprio Maurice Lachatre, que era comunista anarquista, amigo e livreiro de Kardec. Depois desses, Leon Denis se autodenomina socialista. André Godin, articulista da revista. Na Argentina você teve Cosme Marim, Manuel Porteiro, Humberto Mariotti, todos socialistas espíritas. No Brasil, então, a quantidade. Carri Barchuto, Eusínio Lavini, Souza Prado, Herculano Pires.
E atualmente, Sérgio Aleixo, Luiz Gonzaga Pinheiro, Cleide Colombo, Mariléia de Castro, Alexandre Júnior, entre tantos outros. Só para ficar bonito, eu vou colocar uma outra fala deles que eu separei, tá? Para contrapor essa visão do que diz a doutrina sobre, por exemplo, o socialismo. Olha só que coisa. Kardec escreve: compreende-se que fourieristas e espíritas possam se dar as mãos. O que era fourierista? Seguidor de Charles Fourier. Eram socialistas, tá? Olha aí, ó, de mãos dadas com o espiritismo. Isso está na revista de 62. Charles Fourier, Luiz Jourdain e a Reencarnação. Todos aqui citados no título são socialistas, tá? Kardec escreve sobre eles. Sobre o socialista Jean Reynaud, Kardec escreve: Jean Reynaud foi, portanto, um precursor do espiritismo por seus escritos. Como é que é? Um socialista é o precursor do espiritismo? É isso que Kardec escreve. Ele também tinha missão providencial e devia cavar um sulco. Jean Reynaud tinha cumprido o que devia fazer na existência. Ora, falar de suas obras, as obras dele encarnado, socialista, é pôr o pé na via do espiritismo. Não sou eu que estou falando. É Allan Kardec. Depois você tem os próprios historiadores espíritas falando que Kardec, né, o espiritismo de Kardec é baseado no socialismo. Olha lá, o Kardec teve uma tardia atração para valores do socialismo romântico. Quem diz isso é o doutor em história John Warner Monroe, que escreve sobre a história do espiritualismo na Europa. Ele também fala que o espiritismo de Kardec foi influenciado pelo pensamento dos socialistas românticos franceses, como Fourier, Leroux e Jean Reynaud. Ele também diz que, politicamente, o livro dos Espíritos tinha uma inspiração aonde? No socialismo romântico. Então, assim, parece que falta um pouquinho de leitura. Vou colocar aqui também umas falazinhas simples dos nossos irmãos espíritas sobre isso, para contrapor o discurso. Cosme Marinho. São citações curtas, tá, gente? Mas eu não posso deixar de colocar no livro O Conceito Espírita de Socialismo. Cosme Marinho diz: nossas simpatias foram sempre pelo socialismo. Porque, como dissemos, dentro dos princípios do espiritismo cabe o socialismo, suposto que a doutrina revolucionária de Jesus é essencialmente socialista. Depois ele diz: senhores, o socialismo é, como dissemos, um capítulo do espiritismo. Depois ele mesmo ainda fala: Jesus é o maior revolucionário social dos que teve a humanidade e é o verdadeiro fundador do socialismo. Quem está dizendo isso? Não sou eu. É o Cosme Marinho, conhecido como o Kardec argentino, que publicou antes de Leon Denis. Depois ele fala que o socialismo, em sua face econômica e com as regras que estabelece para dignificar a classe trabalhadora, não pode deixar de se orientar nos mesmos princípios do espiritismo. Mas vamos para um autor mais conhecido, Leon Denis. Para regenerar a ordem social, o espiritismo, o socialismo e o cristianismo devem se dar as mãos. Enquanto ele quer separar, Leon Denis está falando que deve dar as mãos, como Kardec também fala. Do espiritismo pode nascer o socialismo idealista. Está onde? No livrinho que o Leon Denis escreve, chamado Socialismo e Espiritismo. O espiritismo é um poderoso meio de propaganda e realização de todas as ideias grandes, generosas e humanitárias, diz o Leon Denis. Que ideia grande, generosa e humanitária ele está falando? Do socialismo aqui, ó. O espiritismo, então, oferece ao socialismo uma base e uma sanção. O espiritismo sanciona, ou seja, assina embaixo do socialismo, demonstrando que os princípios do socialismo, solidariedade, fraternidade, justiça, que são a sua essência, se encontram nas leis universais e são a regra dos mundos superiores. Você quer que a Terra se torne um mundo superior? Você quer ir para o mundo superior?
Então você quer ir para o mundo socialista. Vamos lá. Na realidade, poder-se dizer, diz Leon Denis, que o espiritismo não é senão o socialismo etéreo, ou seja, espiritualizado. Depois ele fala ainda no mesmo livro que vêm-se surgir teorias novas. A nova maioria vai se inspirar em doutrinas socialistas, nos limites da justiça, bom senso e razão. Leon Denis. O que diz o Leon Denis mais, para terminar? Os grandes missionários espirituais foram, a títulos diversos, grandes socialistas. Tem mais? Tem. Herculano Pires. Criaríamos uma ilusão anti-espírita se acreditássemos na possibilidade da abstenção política alvitrada por alguns confrades em diversas ocasiões. Teria o reino, a ideia do reino de Deus, de ser um movimento socializante, contrário ao individualismo capitalista. E podia começar pelo estabelecimento de um sistema cooperativista de natureza cristã, cujas unidades seriam as pedras fundamentais da nova ordem econômica, para além da velha e desgastada e carcomida ordem capitalista. Isso sobre o socialismo. E tem uma outra também sobre o comunismo no espiritismo. Tem isso. Primeiro tem aqui a fala do Marx, né, sobre o comunismo, na obra que o Léo já citou, Crítica ao Programa de Gotha, onde ele cita, né, que a sociedade comunista vai eliminar a subordinação escravizadora dos indivíduos, a divisão do trabalho, com ela a oposição ao trabalho intelectual e manual. O trabalho vai deixar de ser mero meio de vida e se tornar necessidade vital. Vai desenvolver todos os seres humanos, vai fazer as riquezas coletivas jorrar em abundância, tá? E a cada um será dado segundo as suas necessidades. O lema cristão está aqui. Kardec fala sobre isso, falando dos sistemas de vida comum, comunidade de bens, e depois ele diz que isso tudo é louvável, sem dúvida, na Viagem Espírita de 62. Depois Kardec ainda fala do lema socialista, né? Se Deus concentra a riqueza sobre certos pontos, é para que de lá ela se espalhe em quantidade suficiente segundo as necessidades. Evangelho, capítulo 16, número 8. Essa concentração não precisa ser concentração privada, tá? Pode ser concentração em fundos comuns. Leon Denis fala do comunismo. Tem uma passagem aqui interessante, hein? Que eu acho que os irmãos deviam ler. Leon Denis falando, hein? O cristianismo primitivo, saído do meio do povo que combatia a aristocracia e sacerdócio judeu, tinha começado pelo comunismo. Não sou eu que falo, é Leon Denis. O cristianismo começa pelo comunismo, de acordo com o que diz o dicionário de política. Leon Denis sabia do que falava aqui, tá vendo? Agora, será que o espírita deve rechaçar o comunismo? Aqui, ó, o Leon Denis falando. Longe de nós o pensamento de criticar os comunistas, de convicção sincera, que quereriam estabelecer sobre a terra o regime social que reina provavelmente nos mundos superiores. Lá onde todos trabalham para cada um e cada um para todos em regime de abnegação, devotamento absoluto à causa comum. Esse regime exige qualidades morais e sentimentos de altruísmo que não existem, senão no estado de exceção, nesse nosso mundo egoísta e atrasado. Olha a visão do espírita autêntico como Leon Denis. Cosme Marinho fala mesmo. Ó, Jesus, por outra parte, na prática, era comunista, como revela a circunstância de sua vida. Ele e os discípulos tinham uma bolsa comum, o comunismo. E dessa bolsa todos tiravam alimento por igual. Está no Evangelho de João. Se bem ele não pregou o comunismo, deixou a semente para que com o passar dos séculos frutificasse. O importante para o momento era preparar a terra inculta por meio de um socialismo, cuja origem devia provir do amor divino e se consolidar mediante a fraternidade e o amor de todos os homens.
Cosme Marinho, conceito espírita do socialismo. E não esqueçamos, senhores, complementa, que o cristianismo vai mais longe ainda que o socialismo, tende invariavelmente para o comunismo, que é a sanção da igualdade entre os homens. Por ora, o comunismo permanece como utopia irrealizável. Por quê? Há de se dar tempo à evolução moral que segue se operando. Há primeiro que se chegar ao socialismo, e quando esse sistema social, o socialismo, estiver definitivamente arraigado nos povos, então aparecerá o comunismo e se constituirá como o fim último e a consagração da grande doutrina cristã. Isso é Cosme Marinho falando. Tem o Caribachútel também. A organização da comuna, que era o grupo de Jesus envolto na bolsa comum do comunismo, tornou-se de grande importância na Judéia, tendo sido essa instituição provavelmente muito combatida, pois de forma alguma podia agradar o sacerdotalismo dominante nem o capitalismo, que viu naquelas novas ideias um perigo para sua fortuna e seu apego ao mando e às posições. Sim, isso está no capítulo Dispenseiros da Comuna, de Caribachútel. E o Caribachútel ainda fala, na sua vida e Atos dos Apóstolos, sobre as pregações de João e os ensinos sociais de Jesus. E ele exclama: os dois grandes revolucionários cristãos, João e Jesus, eram francamente comunistas. Ninguém que lê o Evangelho pode contestar essa verdade. Tá? Não é o comunismo materialista, mas é o comunismo que ele chama de cristão, com as insígnias de fraternidade, igualdade e liberdade. Aí sabe quem está citando o Caribachútel aqui? Herculano Pires. E Herculano Pires comenta sobre isso que o Caribachútel falou. Esse comunismo espiritualista, traduzido em amor, que não abdica da coragem, não se encontra só em diversas passagens do Evangelho. Ele frutificou na realidade, foi posto em prática pelo Cristo, desde o início da sua divina missão, e tomou vulto na comunidade dos apóstolos, conforme vemos em Atos 4, 32, 35. Diz Herculano Pires em O Reino, na edição de 1946. Maurício Lachato fala a mesma coisa. Tá? Então, assim, gente, eu quero deixar, então, depois de tudo isso, bem claro, eu acho que todos devem ter entendido, que uma fala de um médium ou de um espírito deve ser investigada e analisada. Fizemos aqui, frase por frase, e contrapomos com autores espíritas, como Kardec, pioneiros, autênticos kardecistas, confrontando tudo que vem naquele discursinho, porque, infelizmente, como disse o Léo, é isso que vai se propagar no meio espírita. As pessoas não tomam cuidado de estudar como nós fizemos aqui. E a nossa Sociedade Kardecista de Estudos Espíritas vai fazer esses estudos. A gente tem que fazer mesmo esse levantamento para fazer o contraponto ao movimento federado, que fez de muita boa decisão negar a existência deles, né? Negar não abertamente, mas os escanteando a ponto de não existirem nas bibliotecas espíritas da federação, né? Muito pelo contrário, os conceitos burgueses são predominância, né, na biblioteca da federação. Como a gente pode ver até em grandes expositores aí do movimento federado, que chegam a defender que os mundos evoluídos são até necessariamente monarquistas, né, dentro de uma medida. Não, é muito importante, a gente vai fazer o que tiver à nossa altura para contrapor isso, e sempre que surgir algo, a gente vai, dentro do nosso conhecimento, porque também aqui a gente não vai falar de nada do que a gente não sabe, não somos desse tipo de índole, né, de sair falando de coisas do quais não sabemos, e vamos esclarecendo sempre que possível. Adriano, pode falar. Traz todos esses conceitos bem claros, bem definidos. A opinião de um médium é só a opinião dele, ele não tem autoridade.
principalmente na mensagem que recebe. Fala com emoção e baseado em preconceitos que ele ouviu a vida toda. Então, assim, é muito importante que realmente a gente busque as falas de Kardec para entender. Ele era um mestre. E no livro O que é o Espiritismo, no diálogo com o padre, ele fala que onde tiver o mal tem que ser combatido. Uma fala dessa é uma figura pública, tem um alcance muito grande, e geralmente os alcances das figuras públicas atingem pessoas que não têm a menor noção de crítica. E quando a gente fala crítica, é no sentido de ver o lado positivo, de ver o lado negativo e de oferecer o lado correto da mensagem. E realmente a gente só pode falar daquilo que a gente estudou. E estamos aí para ajudar a esclarecer quem tem dúvida e trazer para a luz, né, do kardecismo autêntico, né, e verdadeiro, aquilo que foi tão apagado pelo movimento federado, seus tão mistificadores, né? E mistificador não é só espírito, né? Expositor também é. Diga-o. Isso, para mim, gente, é um discurso de ultradireita. Não é nem direita-centro. É uma narrativa fascista, uma narrativa que corresponde à ultradireita brasileira. Está dando a cartada do lado que ele está pertencendo agora nesse momento, né? Que anteriormente ainda era um protofascista. Agora se posicionou, não é um projeto kardecista. De fato, como a gente mostrou em toda a nossa explicação, a gente não falou de pessoa, a gente falou das ideias, né? E da atitude errada de qualquer um que fizesse igual, de falar do que não sabe, propagar esse tipo de erro entre pessoas que ouvem cegamente. É muita responsabilidade. Então nós lamentamos esse tipo de discurso. Nada aqui a falar sobre a prática da vida dele, ninguém está julgando ele. O discurso e a disposição de fazer esse discurso com tão poucos elementos para embasar-se. Ao contrário, é o discurso, sim, de extrema-direita. É um discurso que corresponde àquilo que diz, por exemplo, o Olavo de Carvalho. É uma coisa que não tem nem como conciliar com o espiritismo. Não só mostramos os erros, como também explicamos como seria o pensamento correto, tanto dos teóricos quanto a visão espírita autêntica em Kardec. Luciana agora, né? Pois não, Lu? Então tá bom. Agradecer especialmente ao nosso Karl Marx, que tão mal foi citado, porque Jesus Cristo sempre nos mostra que o caminho da verdade é o caminho da justiça, portanto social e comunista. É por meio do socialismo e do comunismo que a gente vai encontrar a justiça aqui na Terra. E Deus deseja de nós essa participação. Então, que todos nós possamos agradecer ao Karl Marx e a tantos outros filósofos que foram citados aqui, que são, sim, esse fundamento que a gente tanto precisa para aprender. Trazer para nós essas ideias tão importantes para que todos tenham do necessário. Porque Jesus e os bons espíritos sempre participarão conosco quando essas ideias forem colocadas. A gente precisa ouvir, infelizmente, citações como essas, para que possamos também, diante dessas situações, a gente, de forma amorosa, fraterna, e especialmente com os fundamentos do Espiritismo, rebater e trazer luz. Querem colocar um cristianismo débil. Na verdade, está faltando muito intelecto e muita responsabilidade a um único cristianismo, que é o da justiça, que é o que Jesus quer que a gente propague. Então é isso, meus irmãos, agradecemos a Allan Kardec, especialmente na noite de hoje, ao nosso Karl Marx, que deve ser muito bem estudado, ao nosso Platão também, que foi citado,
e tantos filósofos que a gente precisa estudar e que trazem, enfim, os ideais do socialismo, do comunismo, portanto, o cristianismo com o nosso Jesus Cristo. Excelente, camarada Luciano. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.